O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência à outra? Resposta dos Espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre escolha. E o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam para a tentação, outros resistiram. 122a. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Resposta dos Espíritos. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que se rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. 122b. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta dos Espíritos. Acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Pois bem, passamos aos comentários do Espírito Miramês, onde ele diz que a pergunta 122, feita por Kardec, foi muito profunda. Apoiemo-nos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na linha de entendimento que palmilhamos. A escolha do Espírito certamente não foi determinada só por Deus. Sendo onisciente, já sabia o que os espíritos haveriam de escolher através do livre-arbítrio, que surge então de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem no princípio uma consciência perfeita do que deve fazer, é também ignorante daquilo que escolhe, eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes, que são processos de aprendizados indispensáveis ao despertamento da alma. Traremos os nossos comentários, dizendo que nessa questão do Livro dos Espíritos, questão 122, nós voltaremos a falar sobre a escala espírita. À medida que vamos passando pelas sucessivas reencarnações, vamos ampliando o livre-arbítrio na proporção do aprendizado conquistado. O livre-arbítrio é o discernimento que oportuniza todas as pessoas a possibilidade de tomar as decisões por vontade própria. Esse livre-arbítrio também é a ampliação da consciência acerca de cada um de nós e do mundo que nos cerca. Pois é, nesse sentido, Reginaldo, nós podemos entender o livre-arbítrio como sendo igualmente a conquista de maior liberdade de pensar e agir, passando, portanto, a ser também um fardo que carregamos, responsabilizando-nos por tudo o que pensamos e fazemos. E podemos pensar, Paulo, que a lição é bastante simples e clara, não havendo como nos isentarmos das nossas culpas e dos nossos maus comportamentos. Sejam maiores os conhecimentos, maiores também as nossas responsabilidades, pois assumimos essas responsabilidades com a vida de uma maneira geral, conosco e também com o nosso próximo. Como dissemos lá em cima, anteriormente, o Pai sabia que iríamos exercer esse livre-arbítrio e que, por sermos ignorantes, cometeríamos muitas faltas, muitos erros. Ao mesmo tempo, essas faltas
seriam corrigidas em algum momento, em algum tempo, também com a aquisição de conhecimentos e, com esses conhecimentos em mãos, exercendo então a liberdade proporcionada por esse mesmo livre-arbítrio que nos fez errar no início. Este livre-arbítrio, então, se torna o mesmo instrumento de correção para daí à frente a gente seguir por rumos certos. Eu gostaria só de complementar que quando a gente diz que fomos criados simples e ignorantes, que Deus nos criou simples e ignorantes, nos criou simples, pois não tínhamos pensamentos complexos, e ignorantes, pois desconhecíamos a maior parte do conhecimento disponível na época. Passamos então mais uma vez para os comentários do Espírito Miramês, que nos diz: os espíritos seriam diferentes uns dos outros se uns tivessem o despertamento das suas qualidades sem nenhum obstáculo, se passassem por todas as experiências sem nenhuma falta, se trilhassem todos os caminhos sem erros, ao passo que outros, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas. Pedimos que o leitor raciocine, buscando na razão uma resposta pelos caminhos da meditação e da prece. As pesquisas nos informam que somente os cegos caem nas fossas. Quem passou a enxergar fica livre das trevas. Podemos comentar, amigos, que como todos os espíritos passarão indistintamente pelos mesmos tropeços morais e pela prática das mesmas más ações, por força dessas imperfeições morais, entende-se que, nesse sentido, todos sejam iguais. Exatamente, Regina. Viemos simples e ignorantes e vamos aprendendo aos tropeços, passando por dores, por erros, por atalhos que nos levam a caminhos tortuosos. E Miramês volta a nos dizer: disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo o mal. Nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores se vivemos na inferioridade. E quando vivemos nas trevas, é porque desconhecemos a luz. Queremos dizer que os espíritos somente erram, se esse é o termo correto, por desconhecerem as consequências do mal. Depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerado a sua marcha de ascensão espiritual. Isso mesmo, Regina. Nós podemos resumir esta passagem com apenas 2 frases conclusivas e inequívocas. A verdade é a luz, a libertação da alma. A ignorância é a escuridão, as trevas, a alma aprisionada pelas dores. Pois é, Paulo. Miramês nos diz ainda: o bem domina todas as consciências, porque fomos feitos pelo amor, por amor e para o amor. As mãos que trabalham para que pudessem surgir espíritos são puras na totalidade, e o coração que nos dirige é de pureza inconcebível. E continua Miramês nos dizendo: a lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos. Se cedermos às influências exteriores, é por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com pensamentos de outras inteligências. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma dimensão. Essa é uma lei dominante em toda a casa de Deus. Bom, faremos os nossos comentários agora, informando que fomos criados por Deus, como já foi dito, simples e ignorantes. Todos iguais, sem privilégios. E a partir de sucessivas encarnações, nós vamos adquirindo aprendizados e conhecimentos que nos possibilitam o despertar de nossas consciências. Nós estudamos na doutrina espírita que ganhamos, no momento da criação, a centelha divina do Pai e que permanece latente em cada um de nós. À medida, então, que exercemos esta nossa liberdade, esse livre-arbítrio, para
decidirmos quais caminhos seguir, a colheita obtida dessas nossas atitudes serão frutos desses aprendizados resultantes de processos que podem nos chegar através da dor ou do amor, ou seja, do bem que nós fizemos e colhemos ou do mal igualmente. Se nós soubermos então avaliar esses resultados, certamente numa próxima vez eu digo aqui no plano terreno e talvez até na próxima encarnação, nós escolheremos de maneira acertada as novas ações. E por isso, uns espíritos acabam avançando mais rapidamente do que outros. E o Miramês continua nos dizendo: o livre-arbítrio total somente existe em Deus. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. Somente escolhemos o que está ao nosso alcance para se escolher aquilo que o nosso despertamento permitir. Pois é, amigos, sobre esse comentário do Miramês, entendemos que por sermos ainda espíritos imperfeitos e por termos medos, inseguranças e receios de sofrimentos, quando estivermos na erraticidade, iremos eleger as provas e as expiações, julgando aquelas passíveis de serem superadas, como disse o Paulo, numa próxima encarnação. E temos mais um comentário do Espírito Miramês, onde ele nos diz que o peixe não resiste viver fora d'água, assim como o ser humano não pode viver sem o ar, de onde extrai os elementos da vida. A escolha é compatível com a evolução que já alcançamos. Quem escolhe só o bem, o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. Que bela analogia nos faz Miramês. Na trilha de nossa escalada evolutiva, vamos escolhendo na medida de nossas possibilidades e sabemos que um dia só escolheremos o bem, por já havermos passado por todas as fases e conquistado essa maioridade espiritual. O objetivo para a nossa evolução deve ser estudar o Cristo, praticar seus ensinamentos, a fim de exercermos nossas escolhas de forma mais eficiente, pois a transformação só ocorrerá se atingir o nosso íntimo.